nós estamos começando mais um programa Conspira Analisa. O nosso programa, ele tem o objetivo de conversar, dialogar, refletir, debater sobre temas que afligem a classe trabalhadora e a atualidade. O tema de hoje é sobre a conjuntura. E o nosso convidado é o nosso querido camarada Silvio de Souza. Ele é professor da Rede Pública Municipal de São Paulo e militante da Conspiração Socialista. Olá, Silvio. Eu gostaria de agradecer, já desde o início, você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo de hoje. Olá, bom dia, Mi. Bom dia, Dani, que está aí na assessoria, e desejar um bom dia a todos e todas que vão acompanhar o nosso programa de hoje. Ok. E já no Quero, início. Oi, pode falar, Silvio, perdão. quero aproveitar para dizer que é uma satisfação e uma coincidência bastante importante a gente fazer esse programa logo após a prisão do Bolsonaro, né? Com certeza, Silvio. Eu ia começar por aí, que está sendo assim uma oportunidade única. A gente está atualizando e conversando sobre a conjuntura exatamente por esse turbilhão que a gente está passando aqui pelo nosso país, né? Ainda é uma prisão preventiva do Bolsonaro, mas tudo indica que em breve nós o encontraremos na Papuda. Silvio, então vamos começar esse nosso bate-papo, né? Você já colocou aí, acho que um primeiro elemento que é super importante, que talvez vai fazer parte da nossa conversa também, das suas reflexões que você vai colocar aqui conosco, né? Mas a gente também tem aí, acabou de acontecer a COP30, né? Debatendo, conversando, dialogando com algumas ações até um pouco tímidas sobre a questão climática, né? A COP aconteceu aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem aí um debate sobre a questão da PEC, da segurança pública, né? Tivemos aí o debate da reforma administrativa, que por enquanto está engavetada. E eu queria ouvir de você, acho que essa é uma pergunta já para a gente esquentar mais ainda a nossa conversa, é sobre qual é a avaliação, Silvio, que você tem do governo Lula. Bem, são bastante importantes aí os temas destacados por ti, né? Vamos lá. Para falar um pouco do governo Lula, a gente tem que compreender em qual contexto que nós estamos inseridos, né? Que momento que a gente está vivendo, o que está acontecendo no mundo afora, como que esse governo está se relacionando, como que esse governo está se desenvolvendo. Pois bem, nós assistimos uma onda e hoje acompanhei uma notícia de que a ultradireita francesa, o candidato representante da ultradireita francesa, lidera em todos os cenários as pesquisas para a sucessão presidencial francesa. Nós temos visto que nomes como o Trump, Netanyahu, Orbán, entre outros, eles se fortalecem mundo afora. O Milei, com todas as contradições que a Argentina vive, sai das urnas fortalecido com as eleições legislativas. Na Bolívia, a gente viu agora um candidato da ultradireita ser eleito, depois de um período, né, de vitórias de candidatos de forças populares. No Chile, a gente vai ter uma disputa agora entre também um representante da ultradireita e uma candidata comunista, mas
com indicativos aí das pesquisas, que a ultradireita se fortalece. Portanto, a gente tem assistido a um mundo que tem dado mostras de que o conservadorismo, as políticas negacionistas, o investimento numa corrida armamentista, numa, inclusive, perspectiva de acirramento disso, um crescimento de ondas neofascistas, a gente tem visto que a conjuntura, então, ela aponta que as forças democráticas, que as forças que defendem que nós mantenhamos a democracia ou as democracias fortes e saudáveis, elas estão em riscos. E no Brasil não é diferente. Não é diferente. Nesse sentido, a avaliação que a gente faz do governo Lula é que é um governo que ele, primeiro, está do lado oposto a esse conjunto de reacionarismos que a gente assiste. E apresenta perspectivas de defesa da democracia e de políticas públicas que vão ao encontro dos interesses dos trabalhadores. Na sua maioria. Obviamente, temos muitas críticas ao governo. Mas o balanço que a gente faz, por exemplo, com números da OCDE, que numa última pesquisa feita agora na América Latina, apresentam que há uma melhora na avaliação, comparando 2022 a 2025, o papel que o Estado representa. Números que melhoraram na saúde, na educação, na função social do Estado, e que são visíveis, né? A gente sai de um governo negacionista que, por exemplo, não queria sequer comprar vacinas durante a epidemia ou a pandemia, ou, digamos, todo aquele conjunto de situações que a gente viveu em relação ao Covid, para ter agora um governo que vem colocando o SUS como uma das principais bandeiras. A gente sai de um governo que defendia a ditadura militar para um governo que enfrenta diretamente o principal ditador do mundo hoje, que é o Trump, para dizer: nós não vamos baixar a cabeça para aceitar que tenha interferência externa no nosso país e que a nossa soberania seja, de qualquer forma, digamos assim, aviltada. Então, a avaliação que a gente faz é que um governo que ainda não atende ao conjunto dos interesses dos trabalhadores, ainda há muita coisa para ser, digamos, conquistada no campo em relação aos assentamentos, à política de reforma agrária, há muita coisa de valorização do trabalho, ou, digamos assim, né, dos trabalhadores, por exemplo, a escala 6 por 1, que a gente tem que enfrentar diretamente. Não dá mais para a gente ficar com essa jornada de trabalho extenuante. A gente precisa enfrentar aspectos que foram colocados lá com o golpista Michel Temer na reforma trabalhista, que colocou, por exemplo, a intermitência, que coloca a nossa juventude nas mãos dessa nossa burguesia, desse conjunto de patrões que só almejam lucro, que não abrem mão de forma alguma da sua taxa de lucro, coloca a nossa juventude como se fosse um exército de reserva em funcionamento, em exercício, com salários que são salários, digamos assim, medíocres, que não possibilitam um mínimo de autonomia, de independência, que mantém terceirizações por dentro do Estado com empresas que descumprem descaradamente legislações trabalhistas, entre outras questões. Em relação a um tema que você colocou aqui muito importante, que tem a ver com a COP, enquanto os principais países desenvolvidos não abrirem mão dos combustíveis fósseis e não toparem
o financiamento para os países menos desenvolvidos, nós vamos continuar patinando. Nós vamos continuar patinando por quê? Porque a dependência do combustível fóssil faz com que, por exemplo, países como a Noruega ou a Dinamarca, que são grandes exploradores de petróleo mundo afora, se apresentem como grandes defensoras de um novo modelo de desenvolvimento climático, mas não abrem mão dos combustíveis fósseis, né? E assim a gente vai vivendo um conjunto de contradições. Não que aqui também nós não vivamos situações que são situações alarmantes, mas os dados que aparecem agora da diminuição do desmatamento na Amazônia, da diminuição dos desmatamentos em outros biomas, servem para a gente contrapor ao Dia do Fogo, né? Todo mundo lembra quando, em pleno governo Bolsonaro, dos negacionistas, de tudo aquilo que a gente assistiu, os caras chegaram ao extremo de criar uma espécie de simbologia que ficou conhecido como Dia do Fogo, e botaram fogo literalmente no Pantanal, na Amazônia e assim por diante. Então, resumindo, nós vamos manter uma perspectiva de defesa da democracia, de combate à ultradireita, aos neofascistas, ao fascismo, e vamos manter uma posição, pensamos nós, de apoio, né, ao governo Lula e da sua reeleição, porque significa um enfrentamento aos modelos de exceção que a gente tem visto no mundo afora. Ô Silvio, então vamos aproveitar esse final da sua fala. Você pegou aí três elementos que são cruciais, né? E já vamos entrar nesse debate que é importantíssimo para o ano que vem, que são as eleições de 2026. O que está em jogo, Silvio, né? Você colocou aí bem no finalzinho da sua fala, mas vamos ver se você aprofunda melhor ainda. O que está em jogo para essa eleição de 2026, né? Você colocou aí a questão da democracia, o enfrentamento ao fascismo, né? Mas aprofunda aí um pouco melhor, porque eu acho que essa questão ela é crucial aí para nós no que diz respeito à reeleição aí do governo Lula. Justamente isso, né? Nós temos que vislumbrar qual país que nós queremos, qual o modelo de Estado que nós desejamos. Nós queremos um país subalterno, nós queremos um país negacionista, nós queremos um país que esteja dirigido por uma elite que não defende minimamente os direitos básicos da classe trabalhadora. Nós queremos um país do modelo, por exemplo, do Tarcísio, né, que é o governador daqui do estado de São Paulo, que, na visão dele, o Milei, né, presidente da Argentina, capacho do Trump, é um grande CEO. E ele chegou a defender abertamente que o modelo de desenvolvimento econômico subalterno da Argentina é o que ele quer defender aqui no Brasil. Em linhas gerais, é a entrega, né, do que sobrou ainda do nosso patrimônio ao mercado e ao chamado capital internacional. É como se a gente pegasse agora os mais de 20% das terras raras que o Brasil possui, que é uma das maiores riquezas do mundo para o próximo período, entregasse de mão beijada para o Trump, que é o grande desejo dele. É como se a gente pegasse e dissesse o seguinte: nós vamos voltar a assistir aquele espetáculo de horrores em que um presidente da República falava abertamente contra os pretos e pretas, falava abertamente contra a população
LGBTQIA+. Falava abertamente contra, né, todos os direitos que a classe trabalhadora ainda possui, que estão diminuindo cada vez mais. Então, o que vai estar em jogo é qual um modelo de país, de desenvolvimento, de soberania e de perspectivas que a gente deseja. Nós queremos um país que tenha valorização do salário mínimo. Nós queremos um país que olhe para a sua população originária e diga: nós respeitamos vocês. Nós queremos um país que abre universidades e que diz que essas universidades são um passaporte necessário para o futuro. Nós queremos um país que diz o seguinte: o SUS é o caminho para a saúde pública. E não, por exemplo, o modelo dos Estados Unidos, em que chega ao ponto do trabalhador acidentado querer se cuidar em casa para não ir para um hospital, porque depois ele não consegue pagar a conta dos médicos, insumos, remédios e coisas desse tipo. E quando a gente pega depoimentos de estrangeiros que vêm para cá e que por um motivo ou outro são atendidos no SUS e se espantam porque não precisam pagar a conta. Uhum. Então, há uma disputa, que não é uma disputa de narrativas, mas de fatos, que colocam modelos. Nós queremos o modelo de privatização da Sabesp, com aumento da conta de água e diminuição da qualidade. Nós queremos o modelo de privatização da telefonia e, consequentemente, uma das telefonias mais caras do mundo. Nós queremos um modelo de entrega do nosso patrimônio. E agora eles estão querendo pegar de todo jeito o correio, né? Querem pegar toda a logística de entrega de correspondência, de mercadorias que o correio possui. Ou nós queremos um país que, apesar do Congresso que possuímos, apesar de todas as dificuldades, apontam para uma perspectiva, que dizem para a sua juventude: olha, nós vamos abrir mais universidades, que diz para o seu povo: nós queremos construir mais hospitais públicos, que diz para o conjunto da classe trabalhadora que é importante a valorização do salário mínimo. E, quiçá, e vamos dar uma batalha para isso, esse governo agora, ele faça a batalha importante da escala 6 por 1, assim como foi fundamental e importante a batalha para a isenção até R$ 5.000 para o imposto de renda. Só para dar um dado aqui, que, por exemplo, 67% dos professores em todo o país vão ser beneficiados com esse reajuste, essa isenção de até 5.000 da tabela do imposto de renda. E uma parcela um pouco maior ainda, com aquela isenção parcial que chega até perto de R$ 7.300. Óbvio que nós não podemos mascarar que isso esconde que há uma necessidade de uma valorização melhor dos professores. Que não dá para também a gente admitir que 67% do professorado desse país ganhe menos do que R$ 5.000. Mas esta isenção, atingindo essa quantidade, vai permitir que 2/3 da nossa categoria em todo o país melhore um pouquinho a sua renda. E, no conjunto da classe trabalhadora, isso é uma importante e significativa vitória e que nós temos que manter e buscar ampliar, fazendo com que aqueles que continuam especulando, aqueles que não querem dividir renda, que querem mais concentração, que querem viver de juros e dividendos, sejam cada vez mais taxados. Então é isso. Vamos apontar para que 2026 seja o ano em que a gente consiga dizer: olha, vamos pegar só duas comparações. Pegar esse que está indo para Papuda agora, tomara, né? Tomara que vá para Papuda.
Tomara que Com não certeza. queiram colocar numa cena especial. Mas tudo bem, vamos pegar esse que ficou aí anteriormente e vamos pegar o que está agora. Vamos pegar os dois para tentar comparar. Era aquele que defendia o brilhante Ustra, é aquele que tentou tirar o Paulo Freire como patrono da educação brasileira, é aquele que negou a vacina, é aquele que combateu todos os direitos dos trabalhadores, aquele que queimou a Amazônia, aquele que defendeu o tempo todo o armamento da população a todo custo. E dizer, é isso que a gente vai querer de volta ou nós queremos a manutenção da nossa democracia, o conjunto das nossas liberdades, a perspectiva, a construção de um país que busca caminhar para ser um país minimamente mais justo. É isso. É, você falou no início, né? Agora, no meio da sua fala, né, que não é só uma disputa de narrativa, mas sim uma aproximação do governo Lula com os anseios da classe trabalhadora, né? É isso que esse é o centro. Agora vamos falar do outro lado, que é aquilo que vai nos atrapalhar, que tem nos atrapalhado bastante, e nós vamos ter que pensar aqui, a sua vinda aqui também é para nos ajudar nessa reflexão, é o congresso que a gente tem hoje. Um congresso que é anti esse governo, né? Que não trabalha para apontar as pautas que têm de interesse aos mais necessitados, aos empobrecidos, aos mais desvalidos, né? Esse congresso é anti-povo, é inimigo do povo. Então, Silvio, apresenta para nós aí a sua avaliação, o que também, que tarefa está aí colocada para nós uma, eleger o governo Lula 2026, mas o que representa esse Congresso, né? O que nos espera, o que caminhos a gente tem que trilhar também, porque há necessidade de nós termos também mudanças no Congresso, né? Então, eu queria te ouvir sobre isto. Olha, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Vai ser fundamental, digamos assim, vai ser imprescindível ter um debate muito, mas muito profundo com o conjunto da população, com o conjunto dos trabalhadores, principalmente, né, é, nos grandes centros urbanos, nas áreas rurais, nos grandes bolsões onde se concentram a massa de trabalhadores, que não conseguiram, muitas vezes, separar, digamos assim, que acabaram separando, não que não conseguiram separar, mas que acabaram separando a importância do que a gente chama do poder executivo em si e do poder legislativo, que não conseguiu entender que não adianta eu votar no Lula e, ao mesmo tempo, votar na Carla Zambelli. Que não dá para eu votar, por exemplo, né, no Lula e votar no Flávio Bolsonaro. A gente precisa aprofundar esse debate para que o conjunto, né, da população compreenda que ideologicamente, eu não posso votar para o executivo num candidato democrata e no legislativo para um cara que defende o retorno da ditadura. São coisas incompatíveis. O que acabou acontecendo foi que esse Congresso, com Arthur Lira, né, acho que um dos nomes mais abjetos que a gente teve, né, como presidente do Congresso, como presidente da Câmara, aliás, dos nomes mais abjetos, que vai idealizar o chamado orçamento secreto. Ou seja, os caras ameaçam o governo o tempo todo,
criar um orçamento secreto e a gente vai descobrindo depois. E secreto por quê? Por que tem que ser secreto? Né? Porque eles querem esconder o que eles fazem. Porque eles não querem que a gente saiba para onde está indo boa parte dessa verba. E quando começa a vir coisas à tona, a gente começa a ver o seguinte: um monte de ONGs que não existiam, um monte de ONGs que receberam a grana e não tinham nenhum tipo de trabalho social, clube de tiros, né? Obras que nunca foram feitas, e assim por diante. Então, o Congresso Nacional, primeiro que ele tem uma tarefa fundamental, que é de guardião da Constituição e de construção de legislações para a população brasileira. Para a população brasileira. Ali tem que ter um conjunto de pessoas que tem um compromisso com uma agenda ou com políticas que atendam ao interesse do povo brasileiro. Eles foram obrigados, quando tentaram colocar aquela PEC da bandidagem, né, a PEC da blindagem, onde eles se autodefendiam, eles diziam o seguinte: olha, nós vamos ficar acima do judiciário, o judiciário só vai poder nos investigar, nos punir, nos culpabilizar por qualquer coisa se nós mesmos autorizarmos. Se nós não autorizarmos, não pode. Aquela PEC da bandidagem, ela só caiu porque o povo foi para a rua. Nós somos a rua, as ruas, e eles foram obrigados a recuar. E, na sequência, foram obrigados a votar, porque já estavam procrastinando, estavam demorando, não queriam fazê-lo, a isenção do imposto de renda. Essa lição é fundamental para nós, porque a gente tem que entender definitivamente: o Congresso Nacional, com as suas duas casas, com a Câmara e com o Senado, né, esse Congresso bicameral, ele tem que ser uma representação dos anseios do povo. E nós temos que ter consciência de que não é possível votar no cara que oferece uma cesta básica, no cara que oferece uma promessa de emprego, no cara que vem oferecendo coisas e vem dando facilidades. Nós temos que discutir projeto de país, nós temos que discutir ideias. Porque hoje, por exemplo, nós temos uma bancada ruralista que ela é imensa dentro do Congresso. E essa bancada ruralista, ela é responsável por um conjunto de atrasos que existem no campo. Um conjunto de atrasos que existem em relação à demarcação de terras de povos quilombolas ou remarcação de terras de povos nativos, povos indígenas. Essa bancada ruralista que mete agrotóxico em tudo que eles querem produzir. Essa bancada ruralista que chantageia o governo para querer que o governo subsidie todo tipo de ações, desde isenção na Previdência, até financiamento mais barato, até o plano safra cada vez maior, a todo custo. Então, o Congresso Nacional é um centro de poder tão importante, de decisões tão importantes, como o Executivo. Não vai adiantar a gente eleger um presidente da República e depois colocar um conjunto de picaretas dentro do Congresso, que são os caras que vivem às custas, né, de venda do nosso patrimônio, de projetos estapafúrdios. Agora, por exemplo, teve um retrocesso em relação ao direito ao aborto. E a gente não está falando em liberação do aborto, mas o direito conquistado de meninas que eram vítimas, né? E que agora, mantido esse projeto, vão ter que ter
os filhos, significando um retrocesso, porque são vítimas de um Não. sistema que não as protege. Esse Congresso que, por exemplo, mantém um cara, um vendilhão, né, como o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, o cara que foi se ajoelhar ao Trump para dizer que o tarifaço estava correto. O tarifaço que iria significar um desemprego em massa aqui no país, o cara dizendo: olha, a liberdade do meu pai é mais importante do que os empregos do povo brasileiro. Um Congresso que não teve ainda a coragem de acabar com o mandato da Carla Zambelli. Ela está presa, está presa. E tomara que seja extraditada o quanto antes. Ela está presa na Itália, tomara que seja extraditada. Esse Congresso não teve a capacidade, assim, não teve, digamos, a dignidade. E que agora tem mais um fugitivo, que é o Ramagem, que diz que vai ser protegido pelos Estados Unidos e que já disse: eu quero manter os meus direitos como deputado, ou seja, eu quero manter o meu gabinete, os meus assessores, o meu salário, etc., etc., como se fosse possível eles terem, digamos assim, um mandato remoto. Então, é esse tipo de gente, é esse tipo de gente com esse tipo de comportamento, de postura, todos entreguistas, que a gente precisa tirar do Congresso. A gente precisa tirar do Congresso de uma vez por todas, dizer: não é possível. Agora a gente teve um último episódio que a gente pega o Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, e pegar os dados, né, assim, da ação da Polícia Militar aqui no governo Tarcísio, são estarrecedores, né? São estarrecedores. Parece aquela ideia de que atira primeiro e pergunta depois, né? O Derrite, que vai para Brasília num acordo do Tarcísio com o Mota para ser o relator dessa PEC, agora, que deveria ser a PEC da segurança pública, que eles quiseram transformar numa PEC contra a Polícia Federal, contra o governo Lula, contra a autonomia da Polícia Federal, fazendo com que a Polícia Federal ficasse subordinada às polícias, aos governos, ao judiciário estadual. Ou seja, se tivesse uma investigação em curso da Polícia Federal que precisasse ter ação em algum estado, e o estado não quisesse autorizar, a investigação ficaria pelo caminho. Então, assim, é preciso, é fundamental que a gente tenha uma mudança radical na composição desse Congresso Nacional. E, principalmente, que esse tipo de gente, picareta, esse tipo de gente comprometida com os interesses pessoais apenas, ou comprometida com interesses que representam os patrões e não os trabalhadores, caiam fora. E só há um jeito. Nós precisamos dialogar cada vez mais com a classe trabalhadora e dizer: olha, abram os olhos, vejam de fato o programa, leiam, estudem, vamos dialogar esse programa que nós queremos que seja um programa que vingue nesse país para o próximo período. Então, o Congresso, ele vai ser, digamos assim, o que pode fazer com que a nossa vida melhore ou a nossa vida piore. Por exemplo, se tivermos um Congresso democrático, se tivermos um Congresso constituído por pessoas que têm compromisso com os trabalhadores, essa escala 6x1 cai por terra. Agora, se for um Congresso comprometido com o patrão, quem vai sofrer é o peão. Não tem jeito. Com certeza, Silvio.
você falando da escala 6 por 1, toda vez que o governo Lula, durante esse governo, se aproximou de forma bastante incisiva da pauta da classe trabalhadora, os trabalhadores estavam abertos para nos ouvir. E eu vou falar da escala 6 por 1 quando a gente foi para a rua. As pessoas, eu vou falar aqui da cidade onde eu moro, no centro da cidade, você viu os trabalhadores saindo para a loja para ouvir o nosso ato. Quando a gente fala que era para reduzir, era nos sábados que a gente faz os atos, né, em São Paulo, nos municípios, né, e o trabalhador aberto para ouvir, e principalmente os mais jovens, que trabalham de sábado, né? Então, é de extrema importância. Toda vez, acho que é algo que também ajuda bastante esse próximo período para disputar o Congresso. O governo Lula se aproxima de nós com as pautas da classe trabalhadora, a gente tem uma maior chance de se infiltrar no meio da classe e a classe nos ouvir, né? Então, acho que isso aí que você falou é de extrema importância, que vai fortalecer demais nós que estamos no campo de esquerda, que estaremos apoiando companheiros desse campo como deputados, seja estadual, seja federal, seja para o Senado, né? Então, vai nos ajudar bastante. E você falou aí, eu estava lembrando aí, né, dos nossos inimigos, os inimigos do povo, que é o Congresso da Bíblia, do boi, da bala e da bandidagem. Eu coloquei mais um B aí, É o que é o da BBB. bandidagem também. Aí, como a gente também está falando da bandidagem, do Congresso da Bíblia, do boi, da bala e da bandidagem, também tem os governadores e os prefeitos. E nós que moramos em São Paulo, parece que nós fomos, meu Deus, nem sei como dizer, né? É castigo que não acaba mais. Que aí a gente tem no governo do estado Tarcísio, que está, do ponto de vista completamente com a pauta distante do que nós, como trabalhadores, que somos da educação, principalmente da educação, a gente tem sofrido bastante, e no município, que é o Ricardo Nunes, né? São os dois aliados aqui, a dupla terrível. Então, eu vou aproveitar, e hoje o Tarcísio, que é o governador de São Paulo, está se colocando aí como um dos possíveis, né? Tudo pode mudar, mas um dos possíveis aí que disputará o governo as próximas eleições aí para 2026 poderá ser um candidato aí do campo da extrema-direita. E fala aí um pouco para nós, então, né, o que significa esse governo Tarcísio e nessa disputa aí para 2026, Silvio. Ainda falando da escala 6 por 1, um pouquinho antes, vale lembrar que nós, professores, nós vivemos uma contradição muito grande. Porque hoje você vai ter no conjunto do professorado desse país uma defesa incondicional da diminuição da jornada de trabalho. Significa você ter mais qualidade de vida, significa você ter melhores condições de desenvolver o seu ofício, significa você ter uma saúde mental melhor. E principalmente dizer que a diminuição da jornada de trabalho ela tem que ser com a garantia do salário. É redução da jornada sem redução de salário. Porque essa coisa da intermitência que criaram, né, isso é um crime. Mas vamos lá. Nós, professores, quando a gente fala no professorado, a gente está falando em 80% dessa composição de mulheres, temos uma jornada de trabalho também, que é uma jornada de trabalho que ela é criminosa. Que ela é criminosa. Porque, diferente, por exemplo, do mecânico, de um motorista, de uma costureira, nós ainda somos aqueles que trazemos o nosso trabalho para casa. É.
a gente passa dias, finais de semana, noites, em períodos, por exemplo, das avaliações das provas, corrigindo trabalhos, provas. Quem já viveu essa vida sabe o que é. Então, eu queria fazer esse registro, porque a diminuição da jornada para a classe trabalhadora tem que essencialmente incluir a diminuição da jornada para o professorado. Nós precisamos ter a nossa jornada de trabalho diminuída, assim como precisamos ter um conjunto de reconhecimentos, e dentre eles, para chegar aqui no Tarcísio, dentre eles, entender o seguinte: nós não somos aqueles e aquelas que vão defender quebrar as máquinas, né? Nós não vamos chegar aqui e dizer, não, ó, a tecnologia, ou as novas tecnologias não são fundamentais e importantes. Mas não há tecnologia que substitua uma professora alfabetizadora. Não há um programa, não há uma plataforma dessas que o Feder, né, esse magnata, trouxe aqui para São Paulo, que se substitua uma avaliação diagnóstica de uma professora quando ela está num letramento, para saber qual a hipótese de escrita que uma criança possui e para poder fazer a intervenção correta. Aí vejam o absurdo. Vem a Fundação Lehman, o Lehman que sequestrou boa parte do orçamento da educação desse país, e essa é uma crítica fundamental que a gente tem que fazer ao governo Lula, tem que romper com esse modelo, né, de gerenciamento do MEC, cheio de empresários picaretas e instituições picaretas lá. Mas como que vai vir com uma plataforma leitora para crianças de 7 anos de idade, para ver qual é a competência leitora que essas crianças possuem através de um programa de computador onde o conjunto das professoras sequer foram consultadas, ouvidas, preparadas para poder intervir, para poder dizer, olha, isso aqui não funciona, não pode ser assim, olha, o tempo de leitura de uma criança não pode ser medido por uma máquina. Estou dizendo isso tudo por quê? Porque aqui em São Paulo, esse que se apresenta como um Milei, né, aqui do Brasil, como o cara do Trump aqui no Brasil, é candidatíssimo à presidência da República. Basta a gente ver que as grandes disputas que teve para a presidência, São Paulo não foi coadjuvante. São Paulo sempre apresentou, quando foi a exceção do Aécio, um nome que representou os projetos ou da direita ou da extrema-direita. Isso só deixou de acontecer com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro trouxe consigo o fenômeno do Tarcísio aqui para São Paulo. O Tarcísio é o cara. Eu estou comentando do Feder, que é um grande empresário do setor de tecnologia, um grande representante, um principal acionista de uma das empresas de tecnologia que vende as plataformas para o Estado. O Tarcísio é o cara que queria acabar com o livro didático em São Paulo. Ele só não fez isso porque a opinião pública não permitiu. Mas o Tarcísio é o cara que vai para a BR-3, se possível, toda semana, para entregar o nosso patrimônio. É o cara que está colocando pedágio em cima de pedágio, é o cara das concessões, é o cara do mercado, é o cara que não está nem aí para o conjunto dos trabalhadores. Nós, professores, somos vítimas em potencial o tempo todo. Ele vem num processo de não oferecimento de ensino noturno,
de fechamento de escolas, de não valorização salarial. Ele vem num projeto que se ancora na suposta meritocracia e diz a partir da meritocracia tudo que a gente vai fazer, mas é o cara que tenta se fortalecer numa política econômica ultraliberal de entrega para o mercado de tudo que for possível. É o cara das concessões, das privatizações, e é o cara que tenta passar uma imagem para a população que é um xerife, né? Que é o protetor, que é o cara da segurança pública, que é o cara que vai colocar a polícia para defender os trabalhadores. Quando a gente conseguir, de fato, e lembrando, né? Por exemplo, é o cara que quer colocar a polícia a serviço, né, da população no modo geral, mas que era contra as câmaras corporais, né? Olha, o policial não pode usar câmera. Foi indo e tá no misto, né? Meio que tem, meio que não tem, quando precisa não aparece e assim por diante. Mas quando a população cair a ficha de fato que esse modelo de xerife é o modelo de xerife contra a classe trabalhadora, que é o cara que quer entregar o metrô, é o cara que entregou a Sabesp, é o cara que está entregando as ferrovias, o cara que está entregando as estradas, é o cara que entregou os parques, é o cara que quer fechar a escola, é o cara que não dá aumento de salário, é o cara que põe a polícia para arrebentar todo mundo. Quando a gente perceber isso tudo, a gente vai entender que não é o cara que serve para nós. É o cara que foi um dos primeiros a sair em defesa do Trump quando o Trump impôs o tarifaço. Enquanto o Lula dizia, nós não vamos baixar a cabeça, o Tarcísio dizia o quê? Não, gente, olha, a gente precisa então ver como que a gente entrega um pouco mais da nossa riqueza para não ter o tarifaço. Esse cara não serve para São Paulo e, consequentemente, não serve para o Brasil. Não é bom para São Paulo e não será bom para o Brasil. É mais um, né, daqueles grandes entreguistas que governam em parceria, em negociação permanente com a Faria Lima. E o prefeito de São Paulo, é importante a Eu gente falar dizer Ricardo Nunes, que hoje, né, aparece aí dizendo: olha, é meio estranho esse negócio do Bolsonaro tentar romper a tornozeleira, né? Esse aí, ele tenta se colocar como alternativa ao Tarcísio para o governo do Estado. É a dobradinha, né? O Tarcísio sai candidato a presidente e o Ricardo vem disputar a vaga ao Palácio dos Bandeirantes. E aí vamos lá, né? É fundamental, importante a gente dizer, é o cara que dizia na campanha o seguinte: não vai ter reajuste do IPTU. E é o cara que agora encaminhou para a Câmara Municipal de São Paulo um reajuste médio de 15% do IPTU. É o cara que deu menos de 1% de reajuste para os professores na cidade de São Paulo. Um cara que mantém um outro picareta, que é o Fernando Padula, como secretário municipal de educação, que afastou um conjunto de diretores que dizia o seguinte: olha, esses diretores, essas diretoras não alcançaram os resultados e, portanto, serão afastados. E quando a gente demonstrou cabalmente, que não era essa o propósito, que era eles tentarem colocar um bode na sala e responsabilizar alguém, desde que não sejam eles e os seus projetos, eles meio que não, vamos deixar assim mesmo, tal, vai ficar do jeito que está. Esses diretores e diretoras hoje vivem num ostracismo
e provavelmente próximo ano retomam as suas escolas, mas com uma condição totalmente abalada, né, por toda a pancadaria que receberam. São os caras que aqui na cidade de São Paulo mantêm contratos, né, com as mesmas empresas aí, que são as empresas que servem ao governo do estado, que a gente não consegue entender que tipo de serviço prestam, né? Que tipo de serviço prestam. Quando foi o período para disputar as eleições? Haviam obras na cidade de São Paulo a cada quilômetro que você andava. Você andava na cidade de São Paulo, tinha obra para todo canto. O que a gente vê hoje é que sequer a fiscalização, as empresas, as grandes construtoras aqui da cidade que estão verticalizando tudo, que sequer fiscalização existe. Os caras ocupam calçadas, ruas, jogam dejetos, jogam resto de construção. A gente assiste trabalhador sob condição precária, alguns casos de trabalho que beiram a analogia à escravidão, e não acontece nada. É a cidade entregue a esses interesses. Mudou a lei de zoneamento para permitir que próximo a estações de metrô, num raio de até 100 metros, já possam ter torres, né? Prédios que, quando sobem, acabam impedindo que a população que não está, né, vivendo sob a lógica desses grandes condomínios, desses grandes prédios que ainda querem ter as suas casas, fiquem reféns. Você começa a morar em alguns bairros que vão se verticalizando o tempo todo, a vida vira um inferno, fica impossível. É o prefeito das creches conveniadas, né? Que mantém essas creches conveniadas na cidade acontecendo o tempo todo, que até pouco tempo atrás ainda respondia por suspeita de ligação com esquema dentro dessas creches. É o prefeito que anunciou recentemente o seguinte, uma grande propaganda, uma grande campanha de marketing. Olha, o programa de transferência de recursos financeiros, que é chamado de PTRF, para as escolas, está funcionando plenamente, está isso, aquilo. Uma propaganda deslavada e mentirosa, porque ele retirou até 70% das verbas das escolas. As escolas estão sem a mínima autonomia para custeio e manutenção da sua estrutura. O que chega de recurso hoje mal dá para que as escolas mantenham, né, façam a manutenção que elas precisam fazer. Então, aqui em São Paulo, nós temos uma dobradinha entre Tarcísio e Ricardo Nunes, dois ultraliberais, dois conservadores de direita que estão conjuntamente entregando todo o patrimônio. Acho que o que pode, digamos assim, ser a imagem melhor representa a Prefeitura de São Paulo e esse governo do Ricardo Nunes foi o projeto de concessão dos cemitérios aqui na capital. A população hoje perdeu até o direito de enterrar dignamente os seus entes queridos. Hoje, você chega e até para tomar um copo d'água dentro de um cemitério é obrigado a pagar por ele, literalmente. Então, assim, esse é um, digamos assim, um retrato fiel do que significa o Ricardo aqui. E o Tarcísio, aquilo que a gente comentou, né? É o cara da Faria Lima, é o cara que representa os anseios desse setor
parasita do mercado financeiro que quer viver de lucros e dividendos o tempo todo. Silvio, a gente está indo aí agora já para as considerações finais, né? Eu fiquei aqui te ouvindo, falei, caramba, 2026 nos aguarde, porque nós teremos, você colocou aqui vários desafios, né? Dentro das eleições que estarão colocados para nós, né? Então, vamos aí para as considerações finais, dê aí as nossas perspectivas, as nossas saídas, como é que a classe, no meio desse quadro aí que você colocou da conjuntura, como é que nós, como classe trabalhadora, podemos responder aí de forma mais satisfatória essa demanda aí. Olha, acho que há uma máxima, né? Recentemente, a gente perdeu um dos grandes expoentes da música popular brasileira, que foi o Lo Borges, né? É. Vai fazer muita falta, aliás, já está fazendo muita falta. E o Lo Borges, junto com o Milton, eles foram responsáveis por um dos álbuns mais icônicos, né, da música popular brasileira, que foi o Clube da Esquina. E ali tem uma das letras que vai falar que sonhos não envelhecem. Né? Sonhos não envelhecem, depois também é título de um livro do Márcio Borges, muito, muito importante. E essa questão de dizer que sonhos não envelhecem é porque nós precisamos, acima de tudo, ter a perspectiva de construção de uma sociedade com justiça social. Uma sociedade onde homens e mulheres vivam dignamente e que as pessoas não tenham que temer quando voltarem para casa se vão conseguir ou não ter comida à mesa, né? Onde a pessoa não seja medida pelo comportamento dela do ponto de vista estético, mas sim o seu compromisso ético, né? Onde as pessoas possam viver com qualidade de vida, dignidade, liberdade e democracia, com divisão de renda, né? Onde a juventude possa ter acesso ao conhecimento e o conhecimento não seja tratado como mercadoria. Porque não é minimamente aceitável que a gente se apodere do conhecimento historicamente produzido pela humanidade e trate esse conhecimento como algo que deva ser vendido, comercializado para poucos com qualidade, para a maioria de qualquer jeito. Onde eu acabo com os sonhos de uma juventude ao não permitir que ela tenha o direito ao conhecimento, ao estudo, à universidade, né? Onde eu trato a população mais idosa ou população idosa com descompromisso por tudo aquilo que eles já fizeram. Onde eu tenho dificuldade de reconhecer que é um absurdo você chegar numa cidade como São Paulo e ver um monte de senhores e senhoras, idosos e idosas, ainda sendo obrigados a exercerem trabalhos que são trabalhos precaríssimos, né? De carregarem placa, de entregarem folheto, de trabalharem como empacotadores em mercados, depois de terem trabalhado uma vida toda. Não é possível a gente imaginar que nós vamos, né, ter um
país desse se a gente não mantiver os sonhos. Então a gente vai ter que dizer o tempo todo: os sonhos não envelhecem. E quais são os nossos sonhos? Uma vida de igualdade, uma vida digna, um país que possa prover, né, para a sua população infantil, jovem, adulta, a sua população madura, a sua população idosa, uma qualidade de vida e uma perspectiva de vida cada vez maiores e melhores. O Brasil é um país que possui todas as condições para isso. Mas para que isso aconteça, a gente tem que se livrar daqueles que não querem que esse país dê certo, que se dizem patriotas, mas que sequestraram o país para um modelo de projeto, para um modelo de desenvolvimento que mantém uma elite parasitária, uma elite entreguista, uma elite que o grande sonho dela é viver fora do país, explorando o país. Então, o recado que fica aqui é o seguinte: 2026 vai ser um ano, mais um daqueles em que a gente vai enfrentar uma direita que vem se fortalecendo, como eu disse, mundo afora, mas que aqui vai vir com tudo para tentar retirar o governo Lula, para interromper o governo Lula e colocar novamente o bolsonarismo, o projeto fascista do Bolsonaro, dentro do Palácio do Planalto. É tarefa nossa. Eu acho que a gente vai ter que, mais uma vez, colocar para fora os nossos anseios a plenos pulmões e dizer: o socialismo, esse modelo de sociedade, ele não é uma utopia. Ele pode ser uma realidade. E essa realidade a gente tem que construir junto com os nossos e enfrentando os poderosos que querem aquele modelo de país onde a maioria vive com pouco, serve e a minoria é servida por essa maioria. A gente não quer isso. E, quiçá, a gente vai conseguir, com todas as críticas que a gente tem, manter um governo democrático e popular, um governo que defenda, né, a democracia na perspectiva de melhorar a vida da classe trabalhadora. Então, quero terminar dizendo isso, que sonhos não envelhecem, e agradecer aqui a oportunidade de poder estar dialogando e apresentando essas opiniões em relação à conjuntura. Sei que tem muito mais temas, muito mais coisas, mas, enfim, é o nosso recado para 2026. Com certeza nós vamos estar nos encontrando nesse programa em 2026. Muita coisa vai acontecer e esse sonho, com certeza, a gente vai estar junto realizando, Silvio, estaremos. Queria te agradecer, uma tremenda satisfação de te ouvir. Você vai falando, a gente vai pensando junto nessa concretude das coisas que é possível mesmo, a gente colocar o nosso bloco na rua. Então, a conspiração agradece a sua presença no nosso programa. Quem estiver assistindo o nosso programa, compartilha, curte, comenta. Vamos sair da nossa bolha para que outras pessoas também possam fazer parte dessa oportunidade que a gente está tendo de ouvir o companheiro com tanta lucidez, mas com o pé no chão, das perspectivas aí que a gente pode ter dias melhores. Silvio, muito obrigada. E a gente encerra aqui o nosso programa Conspira Analisa de hoje com o nosso companheiro.